hoje. Eu acho interessante o relato de Mateus. A Bíblia diz que o Senhor dá um desafio para os discípulos, dizendo para eles no versículo 22, passem para o outro lado da margem, enquanto o Senhor ia despedindo a multidão, né? As coisas com o Senhor eram sempre assim tão dinâmicas, porque, irmã Cecília, Jesus está despedindo a multidão, ele tinha algumas tarefas ali, enfim, resolvendo alguns milagres, despedindo a multidão, e já então comissiona os discípulos para um outro tipo de tratamento, enfim, e comissiona para que os discípulos fossem para o outro lado da margem, já sabendo Jesus o que eles iriam enfrentar, diferente dos discípulos que não poderiam imaginar. E André, no versículo 23 diz que enquanto Jesus vai despedindo a multidão, ele também já vai ao monte para orar, a todo momento também já se preparando, e ao cair da tarde Jesus já estava sozinho, e o barco que foi somente com os discípulos, nesse determinado momento, já estava no meio do mar e começou a ser completamente açoitado pelas ondas e pela tempestade. Jesus naquele momento não estava de corpo presente com os discípulos. É um dos grandes desafios que os discípulos passam a enfrentar. E amados, a gente vê no primeiro momento, logo o versículo de número 24, né, diz que o vento era contrário, enfim, e aí Jesus aparece andando por cima das águas. Mas amados, os discípulos eles enfrentam aquele desafio de passar por cima daquela tempestade. Eu quero profetizar, levante a sua mão, que tempestades, ó Pai, podem vir, mas o Senhor vai nos ensinar a vencê-las, e o Senhor vai nos ensinar o porquê dessas tempestades, qual o sentido dessas lutas, destes ventos que aparecem no nosso caminhar. Senhor Jesus, nós vamos vencê-los ao longo deste ano de 2014 e queremos estar preparados pelo Senhor para isso, em nome de Jesus. Nós cremos. Amados, as tempestades da vida, elas estão aí. Sabe, Maria, Danile, que vai se batizar, fiquei tão feliz de ver a Danile aqui no estudo, a pastora Elaine também compartilhava comigo. Maria, você está discipulando bem. Eu comentei isso, está andando junto mesmo, né? Porque a Maria já é batizada, então que bom. Nós vemos essas tempestades da vida, elas são tão comuns, porque Jesus falou para os discípulos, vá para o outro lado da margem, sabe, Patrícia? E aí então, os discípulos darem esse passo de avanço, que vem a tempestade. Então, e o vento era contrário, o barco começou a ser açoitado completamente pelas ondas. E aí então, o que a gente começa a ver nessa palavra? O que Jesus quer ver, quer começar a ver na tua vida, Jefferson? Nós vivemos diferentes tempestades, algumas coisas que me chamam a atenção nesse contexto da tempestade, da luta, e que nós vamos enfrentar também. Algumas coisas vão mais falando aí comigo e eu quero compartilhar com você. A primeira delas é a tranquilidade de Jesus no meio de tudo isso. A tranquilidade de Jesus no meio de toda essa tempestade. A tranquilidade de Jesus no meio de toda essa luta. Enfim, é tão interessante, tão importante isso para nós, porque nós vamos precisar disso, e isso é um sinal de maturidade. Uma pessoa, como é que pode você passar por um grande vento, por um grande... as coisas começam a sair do lugar na tua vida, uma tribulação familiar, uma tempestade numa área que você não imaginava. Como é que no meio dessa tormenta toda, você pode se manter em tranquilidade, como Jesus se manteve a todo momento em tranquilidade, andando por cima das águas, falando para os discípulos em paz, de uma maneira extremamente serena. Também depois que ele encontrou os discípulos naquele momento de tempestade, Jesus também vivenciou a tempestade com eles depois. Então, o Senhor mostra uma tranquilidade tremenda, e de tal forma que Jesus consegue, enfim, a gente vê em outros contextos da tempestade, Jesus dormindo no momento da tempestade, não com ar de desatenção, mas querendo mostrar para os discípulos, ele estava orando em outro momento, tranquilo ali, sabendo que aquela tempestade ia passar. E hoje o Senhor te diz que essa tempestade não é eterna na tua vida. Levante a sua mão, ela é passageira. Esse deserto tem os seus dias contados na sua vida. Então Deus diz tranquilidade já, maturidade para atravessar essa tempestade em paz, confiando no Senhor, sabendo que Ele está no controle de tudo, em nome de Jesus. E amados, depois da tempestade,
tempestade vem a calmaria, não é isso? Porque a gente vê, você está no mar, por exemplo, você vai para aqueles mares que tem onda, né? Você no primeiro momento parece mais calmo, e aí você atravessa a onda e vai para o mar mais fundo, que é um momento de tranquilidade. Agora, a grande questão é atravessar a onda, principalmente para alguns, né? Atravessar a onda é um momento, né? Eu estava agora há pouco tempo com a Giovana, eu não imagino, eu estava no mar, ela estava comigo, e aí de repente, né, você vai dando conta, vai atravessando uma onda, mas de repente veio uma maior, aí estava eu, o óculos, a viseira e a Giovana. Eu perdi o óculos, né? Ficou comigo a Giovana e a viseira que quase foi embora. Quase foi, eu nem lembrava do óculos, o apóstolo veio para mim e falou: cadê o óculos, né? Porque eu lembrava que ele tinha dado, eu falei, eu nem lembro, ainda fiquei tentando achar, sumiu. Mas ali permanecemos. Então, a onda e a tempestade, ela definitivamente é algo que nós temos que enfrentar. E como nós temos enfrentado estes ventos e estas tempestades? Jesus enfrentou com tranquilidade. E a gente vê em Salmo, no capítulo de número 23, Davi falando do bom pastor. E uma das obrigações do bom pastor, do pastor de uma maneira geral, para todos nós, mas o sumo pastor Jesus, tá? Principalmente, uma das tarefas de Jesus é fazer as ovelhas se deitarem. Fazer as ovelhas terem tranquilidade para se deitarem, principalmente no meio de todos aqueles parasitas que vêm pegar as ovelhas. A ovelha é comparada a nós e a todos que servimos ao Senhor. Mas a obrigação do bom pastor de Jesus é dar uma tranquilidade tal, matando os parasitas, fazendo de tudo para que a ovelha consiga se deitar, porque a ovelha não consegue se deitar no meio daqueles parasitas todos. Então, Jesus tinha tranquilidade, queria transmitir essa tranquilidade para os discípulos, dizendo: é possível passar por uma tempestade com tranquilidade, porque, amados, tem tempestades que duram um dia, tem tempestades que duram uma semana, tem tempestades que duram um mês, tem tempestades que duram 2 meses, tem tempestades que duram 3, 4, 5 ou mais, sabe? E aí então, como é que eu vou dar conta de passar uma tempestade que dura 6 meses ou 1 ano, se todo dia eu estou desesperado? Eu vou perder a minha fé, eu vou começar a lidar de um jeito muito complicado. Então, já que eu estou passando por uma tempestade e ele está aí na minha frente, não tem como evitar isso. Os discípulos não tinham como evitar. Agora era eles, o barco e uma tempestade. E aí então, se eu me desespero mais, pior fica. Então eu vou seguir o exemplo de Jesus, que se mantém sereno, que se mantém até mais ousado, andando por cima das águas. Ou para aquele que nem não anda por cima das águas, como Pedro quis se aventurar, pelo menos se mantenha no barco tranquilo, sereno, porque essa tempestade está aí, mas todo dia Deus tem uma nova palavra para te fortalecer, todo dia Deus pode trazer um maná, as coisas podem mudar e podem fluir. Você confia que Deus está no controle, amém? Como é bom ter certeza de que você tem um Pai que está com você neste barco. Levante a sua mão, porque você não é um desamparado, uma desamparada que está Deus dará e com um barco que nem sabe aonde vai chegar. Deus está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu te digo, aquietai o vosso coração no meio dessa tempestade. Eu te dou tranquilidade para atravessá-la, e quando você menos esperar, você já vai estar do outro lado da margem, dizendo: Senhor, como que eu passei? Porque ao passar pela tempestade, você nem lembra mais, porque senão você não queria atravessar outra. Amém? Ou você só lembra das coisas boas, de como Deus me carregou, como o Senhor foi bom, pelo menos isso é bom. Ou que dias foram difíceis, mas poxa, Deus esteve comigo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter tranquilidade ao passar, sabendo que Jesus está preocupado com você e Ele vai querer te dar segurança para você fazer como a ovelha que vai se deitar tranquila. Agora, se você carregar suas preocupações para você, aí você não vai se deitar tranquilo. Mas Jesus vai trazer ao longo do teu dia a dia uma provisão, um consolo, uma palavra, um sinal, uma pessoa, alguma coisa, sabe? Ou até o silêncio de Deus, um aconchego da parte de Deus, que vai então te dar uma condição de se tranquilizar e dormir aí tranquilo no Senhor. Ou que seja uma palavra no teu coração dizendo: choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se hoje o que eu tenho é essa palavra, então é nela que eu me apoio, com a certeza de que vai chegar o amanhã.
paz. Porque Deus quer que você se deixe tranquilo como uma ovelha, como Ele tinha tranquilidade para relaxar no momento de tempestade, mesmo sabendo que aquela tempestade era verdadeira, não era fácil, Ele tinha que atravessar. Enfim, o que está roubando a tua paz, que é garantia do Senhor? Porque Deus diz que essa é uma promessa para nós, e o Senhor quer marcar a tua vida com essa tranquilidade, com essa paz. A bispa como, amados, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural. Experimenta atravessar uma tempestade na confiança no Senhor. Você não sabe por que um dia você sorri, sendo que você não tem motivo para sorrir. Você não sabe quando um dia você, enfim, acorda com um vigor que você não imaginava que você ia ter, porque a noite anterior você lembra do jeito como você foi, não é? Você lembra, você só orou. Quantos aqui já não passaram por isso? Eu já passei. Você ora e ainda você se coloca ali, ainda parte daquela angústia permanece, mas no dia seguinte, de uma maneira sobrenatural, você levanta, sacode a poeira e vai. E Deus te dá mais um dia. Aquele gigante ontem você venceu, e mais esse você vai vencer hoje. E cada gigante no seu dia vai ser vencido, diz o Senhor. Amém? Hoje você venceu esse, amanhã, ontem, assim vai, até o dia da vitória total, em nome de Jesus. Então, a tranquilidade de Jesus tem que reinar no teu coração. Isso é sinal de maturidade. Deus precisa trazer isso sobre nós. Em segundo lugar, queridos, houve um momento tão importante. Veio aquela tempestade, acometeu o barco. O versículo 24 diz que o barco já estava no meio do mar. Não tinha volta. Não tinha volta, amados. Não sei se era pior, ir um pouco mais para o outro lado da margem ou voltar. Não tinha como. Porque às vezes Deus permite isso também para nós. Não tem mais, já estava no meio do mar. E aí então Deus permitiu a tempestade. Porque Deus é sábio. Deus é sábio, Sidney, conosco. Ele sabe o momento em que alguma coisa pode ou não acontecer na nossa vida. Se você lidar bem com isso e com essa luta, a ponto dela não conseguir te fazer recuar. Porque o próprio Jesus depois, assim que ele viu Pedro afundar e percebeu, calma, Pedro não deu conta, imediatamente ele estendeu a mão para Pedro. Então imediatamente, quando Deus perceber que você não dá conta por algum motivo, e Deus sabe, Ele vai estar ali para estender a tua mão. Entenda isso. Mas agora a gente vê o barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, já não tinha como voltar. Não sei o que era pior, ir, voltar, enfim. E aí então os discípulos tinham que lidar com essa situação. E às vezes a gente tem que lidar com algumas situações na mar. Na mar. Não foi escolha. Se pelos discípulos eles voltariam, talvez, amados, só um ou outro prosseguiria. Mas aqui eles foram forçados. No lado bom, eles foram forçados. E tem coisas que não tem mais volta. E você vai insistir nisso. Ah, mas Deus, eu não sei se eu vou dar conta. Você vai ter que enxergar que você dá conta. E você vai continuar desse jeito até o momento que você vai entender, no meio desse mar, que você dá conta. Amém? Talvez Jesus vai forçar a barra no bom sentido. Não vai ter jeito. E você vai ficar ali, vai ficar ali. Deus me ajuda, me ajuda. E o Senhor vai mostrar que você consegue no meio deste barco. Que você vai sim chegar do outro lado da margem, que as coisas vão sim dar certo para você. Acredite no Senhor e Ele vai te honrar em nome de Jesus. Aleluia, amém. Segure a onda aí, amado, segure a onda. Eu passei, não sei se é oportuno para falar, acho que é oportuno, eu posso ter tanto ministrado sobre nós, sobre isso, né? O ano de maturidade não é ano mais de carregar as chupetas, quem crê nisso? Não é mais. E aí o apóstolo estava brincando esses dias, ele sempre vai carregar algumas chupetas na boca, porque se alguém der algum indício de imaturidade, e para de chorar. Mas agora a tendência mudou. Eu acho que o apóstolo teve uma vivência agora, que graças a Deus a Giovana largou definitivamente, ela usava para dormir e largou. E aí então, não tinha mais chupeta, elas foram enterradas. E aí não tem mais como pegar, não é? Nem para a mãe e nem para o filho. Né? Porque eu sei que é pior, mãe ou filho. E aí então, Deus vai mostrar que você dá conta de algumas situações, porque não tem mais jeito, não é? E aí então, dá certo, amados. Deus honra, você está entendendo? Que Deus vai mostrar para você que vale a pena, que Ele é com você. Porque às vezes a primeira coisa, o obreiro Mauro falava isso, não é? Ele estava pensando, qualquer coisinha, qualquer tempestade, é isso. Qualquer tempestade, você já volta atrás no propósito. Qualquer tempestade, você já volta atrás no passo que você deu para Deus. Qualquer tempestade, basta você voltar, muito simples. Mas e agora?
em algumas situações da tua vida que Deus diz, é a hora de mudar, e você pode ver isso, e agora você entendeu que essa é a hora da tua mudança. Levante a sua mão. Definitivamente Deus vai te fazer, olha o que Deus diz profeticamente, se deparar com situações em você, na tua vida, que você não encontrava, que você não imaginava, e agora olhar para isso no meio de uma grande tempestade. Perdão, Jesus. Você vai dizer, ah, Senhor, é isso que eu preciso ser mudado, é isso que precisa acontecer na minha vida, e vai acontecer justo no meio da tempestade. Aplauda o Senhor, aleluia. Despedindo a multidão, ele vai, e aí o versículo 24, no meio do mar vêm as ondas, o vento é contrário, e o versículo 25, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Amém? E aí então vem Jesus numa postura, andando por cima das águas, de encontro aos discípulos. E o versículo 26, Jesus vem em tranquilidade, mas o versículo 26 diz, os discípulos vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Amados, em segundo lugar, quando a gente passa por tempestade, a gente não pode ver fantasma onde não existe. Veja você, era Jesus andando por cima das águas, é uma provisão na tua vida, e você está achando que é algo ruim. Você está achando que não é o Senhor através disso. Você está achando que é um laço, e às vezes é uma oportunidade de Deus. Então, você vê a importância da gente ter discernimento espiritual para algumas coisas que estão bem diante dos nossos olhos, sabe? Tem coisas, e outra, né? E eu acho também, pastora, presbítera, tem coisas que tem que se aproximar um pouco mais de nós, da nossa vida, para a gente ver se é mesmo fantasma ou não, sabe? Então, enquanto estava muito longe, muito remoto, tudo estava muito confuso. Mas conforme Jesus foi se aproximando, eles viram, é Jesus, é mesmo de Deus, e o Senhor vai te dar essa clareza do que é dele na tua vida, do que não é do Senhor, o que é fantasma, então vai embora, o que não é o Senhor, no meio dessa tempestade, é provisão de Deus ou não, é porque as coisas não estão dando certo mesmo na minha vida. Então, os discípulos viram fantasma no primeiro momento, vendo o problema onde não existia. E amados, esse é o perigo de passar por tanta tempestade. Às vezes você está no meio de uma tormenta, e às vezes para quem está ali no meio da tormenta, tudo fica muito confuso, de tal maneira que aquilo que era tão nítido que poderia ser Jesus, já não é mais. Tudo fica mais confuso para quem está no meio da tempestade. Daí a importância de, no momento da tempestade, buscar mais ainda, orar mais ainda, para a tua clareza redobrar, ficar muito mais, acentuada mesmo. A gente tem muito mais critério das coisas, porque nós sabemos que nesses momentos a gente também está mais vulnerável. Nós sabemos que também são momentos mais difíceis. É momento em que realmente as coisas ficam mais difusas, a gente vê mesmo mais fantasma, a gente não tem mesmo muito clareza. Então, muito mais importante a vigilância nesses momentos, ouvir mais a Deus, ler mais a respeito, para então eu conseguir, mesmo nesses momentos, discernir quando é Jesus, quando é fantasma, e ter mais clareza. Porque, queridos, Deus está dizendo que oportunidades novas vêm para nós, e a gente não pode achar que isso é problema muitas vezes. Amém? Deus vai nos dar este entendimento, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Versículo de número 27. O 26, então, ao verem o fantasma, eles gritam. E o versículo de número 27, Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Então, quando Jesus percebe, enfim, que os discípulos não vão dar conta também aqui, logo Jesus já emite uma palavra, e a palavra é boa. A palavra, a gente precisa dela para que então a gente comece a ver o que a gente precisa então enxergar. E Jesus fala o quê? É a palavra dele em ação na vida dos discípulos no meio da tempestade, para trazer tranquilidade, para trazer visão. Porque eu preciso de uma palavra para ter tranquilidade, eu preciso de uma palavra de Deus para me dar visão, para eu entender que aquilo não é um
um fantasma e é a oportunidade de Deus. Eu preciso de palavra de Deus para me levantar. E eu preciso de que palavra de Deus? Jesus diz o quê? Tende bom ânimo. E Deus te diz: bom ânimo nós vamos precisar para vencer a tempestade. Parece tão simples, mas bom ânimo. O que é bom ânimo, amados? É mais ou menos aquilo que Jesus fala. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, aí é que a tua força vai ser pequena. Já que você está passando pela luta, então vá com bom ânimo. Vá com bom ânimo. Sabe? Naquela época da Giovana, por exemplo, eu falei, já que eu tenho que passar, eu acordava extremamente, dizendo, ia ali com bom ânimo. Eu sabia que aquele momento eu ia ter que enfrentar. Não ficava ali. Até hoje minha mãe fala que ela achava surpreendente o fato de que ela poderia imaginar que muitas pessoas passando por aquilo poderiam estar ou murmurando, ou falando, por que Deus isso, por que Deus aquilo, ainda mais talvez imaginando, né, de uma pessoa que buscava tanto ao Senhor. E ela falou que uma das coisas que mais foi testemunho para ela foi o fato de viver de bom ânimo. Em nenhum momento ela diz, né, que ela me viu abrir a boca para reclamar, e ela falava que aquilo eu não entendia. Amém? Bom ânimo, bom ânimo. Já que você está passando, bom ânimo vai te ajudar. E sabe, ao ir para o teu trabalho, um sorriso, uma motivação, vai fazer das coisas mais leves. Porque se você ficar sem essa dose de bom ânimo, aí que a sua tempestade, que é uma tempestade, vai ficar muito mais intensa, muito mais difícil de ser carregada. E aí então não é mais só o fardo da tempestade simples que Jesus propôs para você. Já tem coisa tua aí misturada. Então, o teu desânimo, o teu mau humor, o teu murmúrio está deixando mais pesado um fardo que era antes possível de você carregar, mas agora está parecendo mais pesado, porque tem coisa tua aí. Entende? Porque algo que vem da parte de Deus, que nos dá um consolo, ele é uma cruz possível de ser carregada, por maior que ela pareça. Levante a sua mão. Jesus está com você, e ele te diz: o que eu preciso tão somente é bom ânimo. É um bom ânimo, um levantar falando, eu vou, e eu sei que Deus está comigo. Jesus, eu preciso ter bom ânimo. O que adianta eu ficar se autocompadecendo de mim mesmo, com uma dose de ressentimento por tudo que eu estou vivendo? O que adianta, meu Jesus? Eu quero ter bom ânimo, Senhor, para enfrentar tudo isso, porque isso vai me ajudar a fazer dessa tempestade mais leve. Quando então ela passar, ela vai passar sem que eu até tenha percebido. Em nome de Jesus, aplauda o nosso Pai Cristo. Jesus disse que a Pedro, diz, né, no versículo 27, tem de bom ânimo. E aí então Pedro responde: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E então Jesus diz: vem. E Pedro desce do barco, anda por sobre as águas para ir ter com Jesus. Amados, em quinto lugar, está na hora esse ano, mesmo em meio à tempestade, Jesus vai querer que você saia do barco e se arrisque no meio de uma tempestade, em nome de Jesus. Mas eu entendo algo importante também. Em quinto lugar, então, no meio da tempestade, o que a gente aprende aqui? Amém? Além de não ver fantasma onde não existe, além de ter que ter bom ânimo, de ter tranquilidade também. Em quarto lugar, na verdade, o que nós precisamos no meio da tempestade? A gente precisa tirar o melhor de cada uma das situações. Eu achei tão relevante algo que eu li esses dias, que dizia o seguinte: José do Egito, que foi aquele filho que foi primeiro tido como morto, levado escravo para o Egito, e depois daquela tentação com a esposa de Potifar, ele enfim é preso, fica tempos no cárcere. José passa uma luta tremenda. Então José não podia escolher as coisas que estavam acontecendo na vida dela, elas aconteceram simplesmente na vida de José. Confere? Quer dizer, ele foi preso, as coisas foram acontecendo, ele não podia escolher que isso tenha ou não acontecido, mas uma coisa ele podia escolher: que atitude ele iria tomar em cada um desses momentos. Isso ele podia. Ele não podia escolher a prisão que ele ia enfrentar, Deus permitiu. Ele não podia ter escolhido aquela traição da sua família, dos seus irmãos, para terem vendido ele como escravo. Não, Deus permitiu. Mas uma coisa ele podia escolher, isso ele fez bem: todas as atitudes que ele foi tomando diante de cada uma dessas situações. Por exemplo, né, quando ele foi levado escravo, no primeiro momento, ele tinha que servir a Potifar. Ele fez isso muito bem. Ele foi o melhor servo de Potifar. De
de tal maneira que Potifar colocou ele como o principal ajudante ali dele, o seu administrador, certo? Em outra situação que ele passou, ele não podia ter escolhido que ele seria escravo, mas ele escolheu então que tipo de escravo ele ia ser: fiel, não caiu com a esposa de Potifar. Isso ele fez muito bem, amém? E aí então, o principal momento, quando ele foi preso, ele não podia escolher que ele ia ser preso, Deus permitiu, e nem quantos anos ele ia passar na prisão, isso Deus permitiu, mas ele escolheu, soube fazer muito bem, ele escolheu muito bem ali como ele ia administrar o seu tempo na prisão, certo? Ele ficou ali interpretando sonhos, isso ele fez muito bem, ele soube. Tem gente que poderia passar por aquele momento dormindo o tempo inteiro, ou poderia ficar deixando o pensamento fluir por coisas muito ruins o tempo inteiro na prisão. José não, já que eu estou passando por isso, então aqui eu administrarei bem o meu tempo. E aí, amados, essas escolhas que ele foi fazendo, tirando o melhor de cada situação, fez dele governador do Egito, amém? Porque Deus sabe o rumo que ele faz a tua vida tomar, inclusive as tempestades, porque ele tem lugares que ele quer te conduzir, e às vezes para esses lugares que ele quer te conduzir, tem que passar pela tempestade, porque ela vai te guiar para onde Jesus quer te levar. José não seria governador se não tivesse ido para a prisão. Então eu profetizo na tua vida que as tuas tempestades têm potencial em Deus, de se bem aproveitadas, de te levar para o posto que Deus tem para a tua vida. E o Senhor está dizendo que Ele vai te ensinar a tirar o melhor de cada uma dessas situações, a te fazer escolher atitudes positivas que serão tomadas diante de cada uma dessas situações, dessas tempestades, e isso vai fazer toda a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Por que Jesus te leva a passar por tempestades? Pergunta para o irmão que está do teu lado: por que Jesus te leva a passar por tempestades? Por quê? Por que dessa luta? Amém? Por que Jesus, Júlia, nos leva a passar por tempestades? Em primeiro lugar, para nos dar maturidade. O ouro é depurado no fogo, é na fornalha que se forja o aço, é quebrando o ovo que nasce o pássaro, não é? É esmagando a cana que se faz a garapa, não é isso? É espremendo a uva que se tem o vinho, é batendo o leite que a gente come a manteiga. Não tem atalhos para a maturidade, amados, não tem atalhos, não tem. Bom seria se eu chegasse aqui para você por um lado: olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem quer maturidade? Glória! Está disposto a ir para a fornalha ser forjado como aço? Porque é isso que dá maturidade, amados. É isso que dá maturidade. Está disposto a ser esmagado numa cana para se tornar garapa? Aleluia! Quem é garapa aqui, levante a mão. Não tem atalhos, queridos, para a maturidade. Então por que Jesus nos leva a passar por tempestade? Para te dar maturidade, acreditando que isso vai te levar a mais próximo do Senhor, a mais maturidade. Então também, em segundo lugar, para te levar mais próximo ao Senhor. Porque, amados, concordem aí comigo, não é? A gente vê que quando a gente passa por uma tempestade, a tua autoconfiança vai lá embaixo. Você não fica mais tão dependente de você, não. E no momento da tempestade, aquela independência toda que você tinha vai por água abaixo. E você vê o quanto você não é nada. E Deus é tudo na tua vida, não é? No momento de tempestade, a gente não tem outro caminho, não tem nada, a não ser que bom, a ter que se aproximar de Deus como nunca. Porque ali você encontra uma provisão tremenda. O quanto Jesus te fortalece. Então, em terceiro lugar, a tempestade vem para nos dar maturidade, para nos levar em segundo lugar mais próximo de Deus, e em terceiro lugar para fortalecer a nossa fé. Sabe por quê? Porque a nossa fé cresce em 4 situações. Quando nós nutrimos ela por nós mesmos, isso depende de você. Então você tem uma disciplina todo dia de você ler, de você ouvir. Isso vai aumentando a tua fé. Isso depende de você, amém? E isso fortalece a tua fé. Em segundo lugar, quando a gente exercita a nossa fé, isso faz ela ser aumentada. Ou seja, se eu tenho medo de fazer algo, eu vou e faço justo isso que eu tenho medo. E conforme eu vou exercitando
na minha vida, eu vou, enfim, vendo que eu posso, eu vou aumentando a minha fé em tudo isso. E em terceiro lugar, a nossa fé é aumentada quando ela é provada. No primeiro caso, quando a gente nutre, ouvindo a palavra, depende de mim. Quando eu exercito a minha fé, depende de mim. Em terceiro lugar, quando ela é provada e a tempestade não depende de nós, depende de Deus. É Ele que traz o teu caminho. Amém? Mas um recurso de Deus para fortalecer a tua fé é a tempestade. Principalmente quando, não só, amém? Mesmo que às vezes você faça isso que eu vou falar agora, pode vir a tempestade, é comum. Mas o problema de quando a gente não nutre a nossa fé como a gente deveria, ouvindo a palavra, ou quando eu não exercito como eu deveria, aí Deus se encarrega de trazer algumas provações para fazer a tua fé crescer, porque ela não está crescendo com isso. Não está crescendo. Ou se já está crescendo com isso, Deus quer também que cresça mais, Deus se encarrega de permitir algumas tempestades, porque ao encarar essas lutas, eu gosto de uma ilustração que diz assim, que o jovem, ele empurrava uma pedra, porque Deus tinha pedido para ele empurrar aquela pedra, e aí o diabo começava a falar o tempo inteiro para ele, Deus é injusto, Deus é injusto, e aquele jovem carregando aquela pedra começou a se desanimar, ouvindo tanto o que o diabo falava, e aí então diz a ilustração que Deus diz, e o jovem começa a desanimar, e o Senhor fala com ele, eu não tinha falado que você tiraria essa, eu não tinha falado, na verdade, que você tiraria essa pedra do lugar, Deus disse, não é isso que eu tinha falado, mas agora veja os seus músculos como são bem mais fortes, não é? Então, amados, em alguns momentos as pedras podem ou não sair, mas uma coisa é certa, os seus músculos vão ficar mais fortes. Ao passar por essa tempestade, você vai ficar mais preparado. E isso é de maior importância para Deus, porque o resto Ele faz. Deus quer que você esteja mais forte. Eu profetizo na tua vida. Deus quer te deixar mais preparado. O tempo vai passando e Jesus quer olhar para nós e dizer: o meu filho está carregando essa luta, essa pedra, e eu vejo nitidamente que ele está mais desenvolvido, está com músculos aí mais revestidos, enfim, está mais forte. E isso Deus quer ver na tua vida. Ele quer ver uma fé mais fortalecida ao longo dos dias, ao longo do tempo, dos anos. Isso Ele quer ver nesse ano, uma fé mais fortalecida. Ao passar o primeiro semestre, você vai fazer uma avaliação e ao ver a tua fé, não é uma balança, a gente não pode subir, ver fé cresceu, mas há algumas formas a gente ver se a nossa fé está crescendo. Você mudou, hoje em dia você já não está tão abatido com uma situação, um indício de que a tua fé está crescendo. Hoje em dia você já está mais ousado, falando de um modo como você não falava, indício de que a tua fé está crescendo. Então esses indícios de que a tua fé está crescendo, que é um sinal de maturidade, isso Deus quer ver ao longo deste ano, em nome de Jesus. Você atravessava uma tempestade antes de um modo que você não saiu de casa, e hoje em dia você se vê atravessando a mesma tempestade. Olha só, porque Deus às vezes permite a mesma tempestade, mas agora com um comportamento completamente diferente. Sabe por quê? Você está amadurecendo em Deus, o Senhor está te levantando, Deus está fortalecendo a tua fé como nunca, e verdadeiramente o nome de Deus será glorificado por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus quer te preparar para desafios maiores. Quem crê nisso? Jeremias 12:5. Não se esqueça desse versículo, não precisa abrir, mas diz assim para nós encerrarmos: se você correu com homens e eles te cansaram, como que você poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que você vai fazer nos matagais junto ao Jordão? É nítido, amados, não é? Então, Deus queria avisar os discípulos que a situação podia piorar. Amém? Deus queria mostrar para os discípulos naquele barco que a situação podia piorar. E a tempestade que veio nesse trecho que a gente leu sobre os discípulos foi terrível, mas não seria mais difícil do que a cruz que eles iriam segurar a onda aí junto com Jesus depois. Por isso também nessa tempestade. Então Jesus sabia que eles não iriam suportar, porque todos depois fugiram dela, não foi isso? Pedro negou, todos fugiram, mas depois eles foram tão amadurecidos ao longo da jornada. E a gente às vezes, é isso, a gente vai amadurecendo, é normal que você hoje não dê conta, e aí depois os anos vão passando e você vai amadurecendo. Mas é incrível que depois todos
não deram conta nesse momento morreram martirizados, dando conta de ir até o fim pelo nome de Jesus. Então, olha o crescimento, todos. Pedro de cabeça para baixo, não é? Para não, enfim, negou Jesus, mas depois morreu de cabeça para baixo, não querendo ser colocado como Jesus. Enfim, todos deram um sinal de extrema maturidade no final das suas vidas, mostrando que valeu a pena Jesus ter investido neles. Deus quer saber se vale a pena Ele investir em nós, se Ele está vendo indícios de crescimento, de maturidade, para você se preparar também para ajudar outros, para você desenvolver qualidades em você que antes você não tinha, como diz em Tiago, amém? Só para a gente não ficar nas minhas palavras, a gente vai encerrar, mas eu queria ler com você Tiago. Sabe por que Deus nos leva a passar por tempestades? Ele quer desenvolver algumas qualidades em você que você ainda não tem. E em Tiago, amém? No capítulo de número 1, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 1, no versículo de número 3, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Nem sabia diretamente, não lembrava desse versículo, tinha a palavra maturidade. Que bom! Amém? Eu lembrava desse versículo, por isso que eu coloquei aqui. Mas, olha, a prova da tua fé, a atravessar a tempestade, tem que desenvolver perseverança, e a perseverança vai terminar a sua obra para que você se torne maduro e completo. Não vai ter falta de nada. Ao olhar para você, não tem perseverança assim. Eu encontro perseverança ali. Ao olhar para você, tem fé. Não vai faltar coisa alguma na tua vida. Quem crê nisso? Deus está operando uma grande obra em você. Há sentido nessa tempestade, nesta luta, porque Ele está te forjando uma pessoa madura, com mais fé, alicerçada ainda mais no Senhor, com raízes profundas, que buscam nutrientes na palavra, e não é qualquer vento que vai te derrubar, porque Jesus tira cercas, e vem o vento, vem a tempestade, mas você vai se aprofundar no Senhor e vai vencer a todos esses ventos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, porque nós vamos orar. Depois da tempestade veio a bonança. Jesus acalmou o vento. Se coloque em pé. Jesus acalmou o vento.